Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa terceira aula desta semana sobre legislação societária e empresarial. E nós vamos falar sobre um dos assuntos mais assim compreendidos de toda a legislação que nós estamos estudando. Essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não que a desconsideração em si não seja aceita, mas os casos de proteção da personalidade jurídica da sociedade é que realmente geram um problema muito sério. Eu vou explicar para vocês e vocês vão ver como é que a sociedade interpreta errado essa questão da personalidade jurídica da pessoa jurídica da sociedade. Nós estudamos, pessoal, vejam bem, acompanhe aqui o raciocínio, tá certo? Nós estudamos que os sócios, pessoas que querem desenvolver uma sociedade empresária, uma atividade empresária em sociedade com auxílio de outras pessoas, eles têm seus patrimônios particulares e ao criar a sociedade, pessoal, eles doam parte do seu patrimônio para a sociedade futura. Quando esse contrato social é registrado em cartório, nós sabemos que surge então oficialmente a pessoa jurídica, a sociedade, e ocorre a separação patrimonial, que nós já estudamos. O que é dos sócios, o que é da sociedade. Eu não posso pegar dinheiro dos sócios para pagar as dívidas da sociedade, também não posso pegar dinheiro da sociedade para pagar dívidas dos sócios. As obrigações e os direitos dos sócios são deles, obrigações e direitos da sociedade são dela. Tudo bem, a gente entendeu isso, mas o que realmente a sociedade tem uma dificuldade de entender? Então estou mostrando aqui, o que é do sócio, o que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. Mas olha isso aqui que é complicado. Não entender, juridicamente é muito fácil, mas você explicar isso para a sociedade não é uma tarefa das mais simples. Pensem vocês, pessoal. Eu, Roberto, vocês me conhecem aqui só por essa videoaula e eu queria montar uma sociedade com um de vocês. Eu já adquiri patrimônio durante a minha vida, já tenho quase 50 anos, então já tenho um bom patrimônio acumulado e vocês aí também têm um patrimônio que vocês trabalharam, vocês juntaram esse patrimônio. Vocês aceitariam, ou melhor, vocês teriam incentivo, se sentiriam incentivados a montar uma sociedade comigo, se por um acaso essa nossa sociedade não desse certo, quebrasse, se a gente tivesse que usar todo o nosso patrimônio particular para pagar as dívidas dessa nossa atividade, correndo o risco até da gente ir à ruína? Será que, se fosse dessa forma, vocês não se sentiriam desmotivados a montar uma sociedade empresária comigo? Eu acho que sim. Será que eu, depois de 50 anos, agora que a gente consegue ter uma casinha, um carrinho melhor, e aí a gente tem que colocar tudo em jogo, você vai entrar com uma sociedade, se não der certo, Roberto, a justiça vai tomar tudo que você tem para entregar para os seus credores. Eu falei, gente, mas então não compensa. É melhor eu continuar na minha vida do jeito que eu estou, deixar de gerar emprego, deixar de gerar impostos para o Estado, mas pelo menos eu garanto a minha segurança. Se o pensamento fosse esse, as pessoas não se sentiriam motivadas a criar sociedades. Não se sentiriam. Seria um desestímulo. E aí vocês podem pensar o seguinte, mas todo negócio, quando quebra, foi por má gestão? Foi porque os sócios foram incompetentes ou roubaram a empresa? Não, pessoal. Isso é um pré-julgamento horroroso. Por exemplo, alguém aqui imaginaria que nós iríamos ficar 2 anos presos em casa por causa de um vírus? Acho que ninguém imaginaria isso. E essas coisas acontecem.
Hoje a gente acredita. 2 anos e meio atrás, 3 anos, a gente não acreditava nisso não. A gente ia achar que isso era coisa de filme. Se alguém chegasse para vocês e falasse, olha, vocês vão ficar aí 2 anos presos em casa por causa de um vírus grave que vai surgir aí. Acho que ninguém de vocês acreditaria nisso. Ninguém. Então, imprevistos acontecem. Tecnologias surgem. Grandes empresas aí que vendiam CD, por exemplo, aí surge uma tecnologia da internet que a gente entrega aquele produto de graça praticamente. Então, as coisas surgem inesperadamente. E se o empresário tivesse que colocar, né, aquele sócio, tivesse que colocar todo o seu patrimônio em jogo, ele não se sentiria motivado a empreender. E o país precisa dos seus empreendedores. Resultado, o nosso direito sabe bem disso. E o nosso direito, então, criou essa separação patrimonial, essa personalidade jurídica separada das sociedades da figura dos sócios, de forma a falar o seguinte: olha, mesmo que essa empresa quebre, mesmo que essa empresa não mais consiga pagar os seus credores, os sócios, mesmo que eles sejam ricos, eles serão preservados. Então é difícil a gente explicar isso para a sociedade, que é uma necessidade, é um mal necessário, porque senão os ricos não empreenderiam. Então é difícil. Tenta explicar isso para alguém e você vai ver o tanto que é complicado. Eu estou dando essa aula aqui, não sei se eu convenci todos vocês de que isso é justo. Às vezes a gente vê nos jornais, a empresa do cara quebrou, mas o cara está riquíssimo. E aí a gente pensa o seguinte: nossa, mas o cara é malandro. Não, não é, certo? A justiça não funciona para os ricos. Por que não vai lá, pega dinheiro dele e paga, por exemplo, certos fornecedores, funcionários? Não pode ser assim. Porque isso para aqueles funcionários, aqueles fornecedores, resolveria, mas criaria um efeito colateral tão negativo para o resto da economia que o nosso país ia pagar muito caro por isso. Então, isso que é a separação patrimonial, que é patrimônio da pessoa jurídica, serve para honrar o pagamento das dívidas da pessoa jurídica. Da mesma forma, o contrário é o inverso. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, pobre, assim, que nem o professor Roberto, pobre, né, mas sócio de uma pessoa jurídica que tem muito dinheiro. E o Roberto não me paga, tem aquela empresa, eu não posso fazer nada. Roberto está escondendo dinheiro da empresa, não está não, certo? É porque tem essa separação patrimonial que é necessária. Então, pessoal, esse é um fato. Precisa preservar os empresários, precisa dar garantia aos empresários de que eles podem investir na economia e serão parcialmente protegidos, né? Serão protegidos se eles obedecerem à lei. Então, que eles tenham coragem para serem empreendedores. Eu falando isso, né, pode causar o espanto em alguém. Mas essa proteção dos sócios, pessoal, essa proteção só existe, atenção aqui, se os sócios respeitarem o contrato social. Então, essa separação aqui, né, que eu estou falando para vocês, deixa eu voltar aqui, passei o slide errado. Essa separação aqui só existe se os sócios respeitarem mesmo. Sabe aquele contrato social que a gente registrou lá na junta comercial? Lá fala como essa empresa tem que ser administrada. Se os sócios respeitarem certinho, fizerem as contabilidades, eles serão protegidos. Agora, se os sócios começarem a fazer malandragem, o direito não vai protegê-los mais. Essa separação patrimonial é uma garantia enquanto eles estiverem agindo corretamente. Então vamos, por exemplo, pensar que os sócios começam a pegar patrimônio da empresa e pagar dívidas, por exemplo, das pessoas físicas deles. Sabe aquele negócio? Acho que todo mundo já escutou falar isso. Eu tenho que sair, vou sair da empresa, da sociedade empresária, vou para casa, mas eu preciso passar no supermercado, eu passo lá no caixa da empresa e pego um dinheiro.
tá certo? Eu não tenho dinheiro para ir no supermercado hoje, eu posso passar aí na carteira de vocês e pegar um trocado? E aí os sócios fazem isso com constância. E isso, pessoal, vai gerar um rombo. Vai chegar uma hora que a gente vai procurar, cadê aquele patrimônio da empresa? E o patrimônio sumiu. E aí a gente faz uma auditoria e descobre que o patrimônio que era da empresa foi desviado lá. Ó. O patrimônio que é da empresa, deixa eu voltar aqui, ó. Patrimônio que é da empresa foi desviado para os sócios, né? E tá lá no patrimônio dos sócios. Brincadeira, hein? Brincadeira. O cara pega dinheiro da pessoa jurídica e paga dívida da pessoa física. Pega lá trocado para fazer compras. Ele vai misturando o patrimônio da empresa com o patrimônio dele, da pessoa física. E aí, na hora que a empresa precisa, a sociedade precisa desse patrimônio, não tem, porque esse patrimônio está lá no patrimônio dos sócios. Aí sabe o que a gente acontece? É a primeira hipótese dessa desconsideração da personalidade jurídica que nós estamos falando agora. É a primeira hipótese. Sabe o que vai acontecer? O judiciário vê que teve essa confusão de patrimônio, essa mistura do patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios, e aí o judiciário quebra essa separação. Quebra essa separação e fala lá para os credores. Credores, patrimônio da empresa aqui, da sociedade, está lá com os sócios, pode ir lá e penhorar. E aí o direito autoriza que esses bens que estão lá no patrimônio dos sócios, que deveriam ser da pessoa jurídica, sejam penhorados. Então, sabe aquele dinheiro, sócio, todo dia pegava R$50 no caixa da empresa. Todo dia. De segunda a sexta-feira, todo dia passava lá, pegava R$50 para comprar um pão, umas coisinhas para levar para casa. Por semana, R$250, por mês, 1.000. Num prazo de um ano, 12 mil, em 5 anos, 60 mil reais. E aí os credores precisam desse patrimônio lá da sociedade, não tem. O que o juiz faz? Fala assim, mas cadê os 60 mil que devia estar na pessoa jurídica? Ah, o sócio gastou. Então o juiz quebra a separação patrimonial e fala para o credor, credor, você pode ir lá no patrimônio do sócio e penhorar bens até o valor de 60 mil reais, porque ele pegou isso indevidamente da sociedade empresária. Esse é o primeiro caso de desconsideração da personalidade jurídica. Temos outra hipótese? Temos também. Os sócios, quando criaram a sociedade, criaram ela e está lá no contrato social para ser uma indústria de sapatos. Mas acontece que no desenvolvimento da atividade, isso passou a não dar muito dinheiro e eles começaram a usar a estrutura da pessoa jurídica para fazer venda de alimentos, né? Venda de outras coisas que não são sapatos. Se você pega o contrato social que não foi atualizado, está falando o objetivo da sociedade é produzir e vender sapatos. Se você vai lá na realidade, você vê que a pessoa jurídica está comercializando, né? Está se fazendo circular alimentos, que não tem nada a ver com sapatos. E aí o que acontece? Está tendo um desvio da finalidade da pessoa jurídica. A empresa fez empréstimos para produzir alimentos e agora não consegue pagar esses empréstimos para produzir alimentos, que não é o objetivo da pessoa jurídica. Sabe, aquela separação traz prejuízo para a sociedade. Vamos imaginar que trouxe prejuízos. Se trouxer só lucro, ninguém vai reclamar, mas se trouxer prejuízos, os credores vão reclamar. Assim, poxa, eu pensei que era uma pessoa jurídica, uma sociedade, para produzir alimentos, e na verdade não era, é para produzir sapatos. Então, sabe aquela separação patrimonial? De novo, o judiciário vai quebrar.
e vai falar assim: credores, sabe esse prejuízo que a empresa teve? Vocês podem ir lá no patrimônio dos sócios que usaram indevidamente a pessoa jurídica para outras finalidades e vocês podem se ressarcir do patrimônio dos sócios. Ou seja, esse patrimônio dos sócios vai ter que sair dos sócios, voltar para a empresa para cobrir os prejuízos ocasionados. Então são duas situações que nós temos que realmente quebram essa separação patrimonial. Misturar patrimônio, certo? Pegar dinheiro da empresa para a questão dos sócios. Existe a forma certa, né, pessoal? A gente sabe que a empresa, a sociedade, ela de tempos em tempos, ela faz aquela distribuição dos lucros. A gente sabe disso. Isso é legal, isso está previsto. Mas fora essa distribuição dos lucros, não pode mexer no patrimônio da pessoa jurídica. Só na distribuição dos lucros. Se fez essa mistura de patrimônio ou usou a sociedade para outras finalidades que não estavam expressamente previstas, o judiciário vai desconsiderar essa personalidade jurídica e vai autorizar os credores a irem lá no patrimônio dos sócios e pegar o dinheiro que eles precisam pegar. Eu só queria fazer uma observação importantíssima. O judiciário não está fechando a sociedade, viu, pessoal? A sociedade continua funcionando normalmente. Se você passar na porta, você nem vai saber que houve uma separação patrimonial, que houve uma quebra da separação, né, que houve uma desconsideração da personalidade jurídica, você nem vai saber. A empresa está lá funcionando, a sociedade está funcionando normalmente, mas os credores estão autorizados a ir lá no patrimônio dos sócios e pegar todo o desfalque, todo o prejuízo que esses sócios ocasionaram ilicitamente à sociedade. Onde que está a fonte disso? Artigo 50 do Código Civil. Esse artigozinho grande aí, depois vocês dão uma pausa no vídeo e leiam com mais carinho. Feito o ressarcimento para a pessoa jurídica, volta tudo igual. Separação, patrimônio dos sócios, patrimônio da empresa, até que alguém desrespeite de novo o contrato social. Entenderam? Então, se houver abuso da personalidade jurídica, o juiz manda desconsiderar essa separação patrimonial. Agora, se os sócios agiram corretamente, dentro da lei, nunca encostaram no patrimônio da pessoa jurídica para fins pessoais, mesmo que a sociedade não tenha dinheiro para pagar as suas despesas, os sócios não serão incomodados. Tudo certo? Juridicamente é simples, a aula é simples, mas na prática isso gera muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, tenho certeza que vocês já viram algum caso parecido. Se não entenderam, me chame lá no Tira Dúvidas. Mais uma vez, obrigado, pessoal, e vamos para a última aulinha desta semana.